Olá! No nosso encontro de hoje, nós vamos entender como a inteligência artificial está moldando, está impactando, né, o campo da advocacia, o que isso está acontecendo, qual é a revolução tecnológica que isso está causando, principalmente nas questões jurídicas, né? Para esse bate-papo, nós vamos conversar com o Nairon Toledo, ele que é professor do curso de Direito do campus Goiânia e autor da obra Inteligência Artificial e Direito. Tudo bem, professor? Tudo bem, é uma grande satisfação estar aqui conversando com a comunidade acadêmica, nossos alunos e trabalhando um pouquinho nesse tema que é tão relevante, tão atual. Imagino que com esse livro, né, Inteligência Artificial e Direito, a gente está falando com a pessoa certa. Tomara, tomara, tomara. Então vamos lá. Inteligência artificial é um tema do momento. Só se fala em inteligência artificial, né? Como as pessoas estão utilizando. E a gente fica pensando aí nessa, ela sendo aplicada em todas as áreas, mas como é que é na prática do direito? Ela já está integrada, está começando? Como está a inteligência artificial nessa área? Bom, na prática do direito, a gente pode ver algumas atividades já estão sendo utilizadas com uma receptividade até muito boa. Primeiro, a gente tem análise de documentos. Nós temos algumas inteligências artificiais utilizadas tanto na área dos escritórios de advocacia, órgãos públicos, em que eles leem os documentos, mapeiam até riscos e entregam uma resolução. Olha, aqui tem mais riscos, aqui tem menos riscos. Olha que Olha, essa legal. cláusula é mais problemática. Por exemplo, a AGU, né, a AGU, o TCU, nós temos uma inteligência artificial só para poder ler os contratos de licitação e ele aponta quais são cláusulas que são mais problemáticas e ainda os contratos que podem ter um risco maior de ter um problema. Então, já direciona bem para aquele analista, para ele ir naquele ponto para não perder tempo, né? Então, é bem interessante. De certa forma, então, a gente está falando assim, coisas, né, que eram assim, os advogados até perdiam muito tempo fazendo, hoje a inteligência artificial ajuda a ganhar tempo. É isso? Recentemente saiu até uma reportagem falando de uma revolução que teve até mesmo no próprio STF. O STF ele tem uma inteligência artificial que é utilizada só para ver os requisitos de uma petição. Então, às vezes, tem algumas petições, alguns requisitos estão colocados e que era um trabalho manual para ver se tem, olha, tem esse requisito? Se tiver esse requisito, vai para frente. Se não tiver, eu já mato o recurso por aqui. E interessante que eles analisavam que geralmente um funcionário demorava entre 20 e às vezes até 40, 50 minutos para analisar um recurso, dependendo do trabalho, do tamanho, da complexidade. E esse recurso hoje é analisado por essa inteligência artificial em cerca de 4 a 8 segundos. Então, é um ganho de celeridade muito grande, né? Para poder fazer Professor, isso. eu lembro no início, né, quando começou a se falar de inteligência artificial, mesmo colocar as profissões do futuro, a gente ficava imaginando, né, que a gente ia perder emprego, as pessoas iam perder emprego. Quer dizer, na verdade, não. Na verdade, a tecnologia veio para ajudar a gente o tempo todo, né? Não está atrapalhando, está só ajudando, é isso? Eu acho que o profissional ele tem que se adaptar. Para de fazer fadonhas, aquele copia e cola que a gente tem, que a gente Tá. colocava às vezes o estagiário para fazer, aquela questão de um protocolo cheio de fases processuais para você fazer, isso vai acabar. Realmente, se for um escritório com uma litigância de massa, aquele escritório que pegava o mesmo caso de indenização, com as mesmas partes, então aquilo Tá. ali vai ser realmente acabado. Às vezes a gente colocava, por exemplo, um estagiário, um advogado recém-formado para poder fazer pesquisar uma tese, pesquisar como é que os entendimentos estavam sendo feitos nos tribunais. Hoje, com uma busca, com um clique, você tem a inteligência artificial analisando qual que é os riscos e apresentando uma porcentagem. Se você vai ter uma possibilidade de ter um ganho ou não, a depender de qual juiz, principalmente tribunais, que é a coisa mais, se você tem mais separado quem são os julgadores, então fica mais claro. Mas a gente tem hoje inúmeras empresas que a gente fala dessa questão legal, de legal, jurídica, inteligência legal, para poder fazer essa jurimetria, que é pegar esses dados que hoje que estão disponíveis aí nas redes sociais, que estão disponíveis nos bancos de dados, são públicos por ser documentos públicos, as decisões judiciais, e mapeando até tendências desses julgadores.
Ô, professor, você falou umas 2 vezes aí que era tudo trabalho de estagiário. E os estagiários, como é que faz? Pois é, agora eles estão começando a ter que. O que, que eles vão ter que fazer? Começar Estão a pondo a mão na entender massa essa em outras dinâmica. coisas. Exatamente, É. você vai direcionar esse atendimento para outras situações. Agora ele vai ter que saber um pouco como utilizar essas ferramentas, agora ele vai ter que saber como filtrar as Boa. informações. Por quê? O que, que acontece? A inteligência artificial ela pode me dar uma resposta, mas aí a gente tem que analisar se a resposta dela também é boa. Muitas vezes a gente até diz, quem estuda mais, fala que as inteligências artificiais elas podem delirar. Elas podem, porque elas analisam por uma questão de, com os dados, da probabilidade dos dados que elas acabam recebendo. Então, a gente tem que ver se ela não está exagerando. Hoje é muito comum, a gente fala até em sala de aula, o chat GPT. O chat GPT, você faz uma consulta lá, ele te retorna. Você pede uma petição básica, ele te retorna. Mas aí a gente tem que ter um cuidado. Por exemplo, esses dias eu tive um aluno lá, que eu fiz um questionário, ele foi no chat GPT para saber a resposta. E o chat GPT respondeu, só que utilizando o código anterior. Então, não, a gente tem que entender que a gente tem que saber utilizar. É como eu digo, é como era a matemática, como o AutoCAD para o engenheiro, para o arquiteto. Acabou com o engenheiro, o arquiteto? Não, é uma ferramenta de trabalho. Se antes ele tinha que ir para o papel, seria para o papel, com a régua, fazer aquilo ali, demoraria às vezes dias mais dias, ele pode fazer tudo isso de forma mais rápida, mais otimizada e visualizar com essas ferramentas. Basicamente isso que eu visualizo que vai acontecer com o direito. Perfeito. Então, pessoal, é importante isso, porque por mais que exista a ferramenta, né, exista aí a inteligência artificial, você vem a resposta, você recebe a resposta, mas você tem que analisá-la, ver se está realmente no caminho correto. Perfeito. Olha, tem uma pesquisa aqui, quase metade, 48% dos escritórios advocatícios de Londres já utilizam a inteligência artificial e outros 41% pretendem implantá-los, de acordo então com essa pesquisa realizada com mais de 100 escritórios de advogados da CBRE, que é o principal consultor imobiliário do mundo. Esse fenômeno vem acontecendo no Brasil, professor? Gradativamente, sim. Não como lá fora, mas assim, a gente vê que no eixo Rio, São Paulo, Sul, a gente vê que muitos escritórios, principalmente escritórios que atuam com a advocacia de massa. Então, eles já têm utilizado isso. Nós temos inúmeras empresas que têm esses programas que você compra uma assinatura e você faz uma consulta. Eu quero uma jurisprudência de tal coisa. Ele apresenta essa jurisprudência, apresenta um mapeamento. Olha, se você cair na primeira vara civil da comarca de Goiânia, você tem uma chance de 80% de êxito. Se for na segunda vara civil, 70%. Na terceira vara civil, você está muito enrolado. Não, o juiz não considera, ele só tem 10%. Tem esses mapeamentos. Os escritórios têm feito isso, e eu tenho visto também uma atividade bastante interessante também da advocacia pública. A advocacia pública tem feito isso principalmente no que tange a processos de execução fiscal, que são processos mais repetitivos, né? Então, já se busca no banco da Fazenda Pública as certidões de dívida ativa, já se protocola, e se eventualmente alguém entrar com uma resposta, uns embargos, é também feito a base daquela petição com aquilo. Agora, como eu falei, logicamente a gente tem que tomar cuidado. Eu me recordo de um professor meu do mestrado, ele me contava que no escritório que ele tinha uma parceria, tinha uma tese de defesa que foi feita, e o advogado colocou no sistema, o sistema virou e falou: olha, não tem chance de ter êxito essa tese. Só que por desconversarem entre eles lá, o que aconteceu? Um advogado protocolou a desistência, só que eles já tinham feito a sustentação oral. E na sustentação oral, eles conseguiram reverter o caso. Olha, que legal, E que aí, legal. e aí o que aconteceu? Depois, quando o juiz viu, ele falou assim: mas peraí, vocês sustentaram, ganharam e vocês já tinham pedido desistência? Vocês são de má fé? Aí foi Ah, tentar resolver, aí foi explicar, não, foi com um erro, sistema e tal. Até quando ele me falou, eu não tinha dado a solução que o TJ tinha dado nessa situação. Mas para você demonstrar, para você ver que o fator humano, até mesmo porque o fator humano é a máquina que quebra toda a sequência, né? É o elo mais ainda fraco. bem, né? Ainda bem. Exatamente.
Aí, como a gente fala na época das eleições, né, eles preocupados, eles falam assim, se pode ter uma fraude. Aí sempre falou, o grande problema era sempre o fator humano. Quem quebra a chave, você pode botar toda a sequência mais linda de chaves de proteção, mas se o humano que tem a chave, você apontar a arma para ele, ele entregar. Então, É é isso. verdade, é verdade. E quais são, então, as principais preocupações, os principais desafios, né, em relação à utilização da inteligência artificial nesse campo, principalmente nas questões legais? Quais são os principais desafios e preocupações? A gente aponta alguns problemas que a gente tem com a utilização da internet, da inteligência artificial. Primeiro, nós temos a questão do viés algoritmo. O que é isso? É exatamente um pouco do que eu estava falando. Vou trazer alguns exemplos fora para você visualizar. Imagine só o que aconteceu com o Google. O Google, esses tempos atrás, ele sofreu um processo, porque quando as pessoas faziam uma busca no Google, elas estavam fazendo uma busca de imagens, falando assim, eu queria uma foto de uma pessoa negra. O que o Google estava devolvendo? Fotos de macacos. Então, por que Nossa, acontecia isso? Acontecia porque teve muitas informações buscadas na internet que as pessoas xingavam os negros de macaco. Então, a inteligência nisso, ela é burra. Nisso, a inteligência, ela o que ela faz? Ela assimilou, olha, se tem uma probabilidade muito grande dessa informação sempre devolver esse resultado, significa então que ela tem uma correlação. Então eles tiveram que consertar isso. E aí você começa a ter essas preocupações de que como que é essa base de dados. Se eu perigoso, hein? ensinei, exatamente, se eu ensinei a ela a falar que toda vez que alguém tem um nome negativado, a indenização só pode ser até R$ 2.000, significa o quê? Significa que ela se limitou a R$ 2.000. Não que ela vai ser Entendi. justa, ou deixar de ser justa, ou injusta, mas ela foi treinada com isso. Então, ela vai reforçar. E aí a gente começa a ter problemas, principalmente com racismo. Porque a gente já teve algumas situações em que, em alguns países, como os Estados Unidos, a penalidade, a dosimetria da pena, é feita por processos, por meio de sistemas de inteligência artificial. Então, o que a gente aconteceu? Um senhor foi preso, foi condenado. Na hora de calcular a pena, chegou lá a pena, foi dada a ele. E ele quis questionar como que vocês chegaram nessa pena? E aí teve um grande problema, porque eles falaram que nós temos a opacidade. A empresa fala que eu não tenho como te explicar como que a inteligência artificial chegou nesse resultado. E mesmo se eu tivesse, eu não ia passar, porque esse é o meu segredo industrial. Então, esse é um grande problema que a gente tem. Como que chegou? E aí a gente tem as nossas percepções. Se você pega numa sociedade como brasileira, norte-americana, existe um preconceito muito grande com os negros. Então, se você pegar um Ainda. negro que mora num bairro, dependendo da faixa etária dele, um bairro mais afastado, então, se você for hoje numa cadeia, você vai ver que esses caras têm muito mais existência dessas pessoas do que pessoas brancas. Então, numa situação dessa, se a inteligência artificial foi treinada para pesar a mão, porque o ser humano já pesava a mão, ao invés de eu buscar que a inteligência artificial venha trazer uma justeza, não, ela só vai estar reforçando o padrão do dado que foi informado de forma que já está enviesada, que já está preconceituosa. Então, a gente está reforçando o preconceito. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente analisa, de como utilizar para não reforçar esses preconceitos. Quer dizer, tem que ter aí um cuidado muito grande, principalmente nas decisões, né? Nessas Tem as decisões. informações, veja bem que você falou aí um padrão de comportamento, a gente tem cancelamento, a gente tem polêmicas todos os dias. A inteligência artificial vai acumulando, né? Guardando isso dessa forma, fazendo associações. Uhum. Agora, a inteligência artificial produzir decisões, isso ainda não, né, professor? Depende, depende. Ai, ai, Porque ai. assim, porque assim, no Brasil a gente tem algumas situações que, para mapeamento de decisões, eles estão fazendo, para mapeamento de decisões, mapeamento de processos, para tentar unir. Olha, eu tenho vários processos e eu não sei se todos estão falando do mesmo assunto. Então, vocês são reunidos esses processos. E aí, sendo dada uma decisão favorável para um, todos que estão naquele pacote que foi reunido pela inteligência artificial vão ter a mesma decisão, que é os julgamentos repetitivos. Então, indiretamente, pode ser que a gente está julgando por meio de inteligência. Aí o advogado que vai ter que falar, opa, o meu caso não é igualzinho o caso que você está falando. A inteligência artificial classificou de forma equivocada.
Então, é um ponto que deve ser levado em consideração, é um ponto que a gente pode olhar, que a gente tem que ver isso. Outro ponto que a gente visualiza, que sobre essa inteligência artificial que a gente está vendo hoje na aplicação, pelos tribunais, é de até mesmo uma sugestão. Tem tribunais, acho que no Ceará, salvo engano, que eles não utilizam basicamente o Word mais, vão utilizando uma inteligência artificial que vai digitar, tipo fosse um Word, que conforme o juiz, o assessor vai digitando, ele vai sugerindo alguns trechos, vai sugerindo algumas coisas para complementar aquela ideia, otimizando o trabalho, agilizando, e também você vai acabando criando essa situação, né? Que você traz, já tem alguns modelos, você traz a decisão, aquele processo. Deixa eu ver aqui se já tem algum, nesse processo meu aqui, já tem alguns dos meus modelos, eu juiz, como eu pensei, você já vai filtrando. Então, é aquela velha situação. A gente quer uma justiça rápida, mas será que isso vai ser relevante? Que a gente quer ser julgado. Mas será que para uma máquina? Então, fica aí o questionamento, né? A gente quer tudo também, né? Quer justiça rápida, quer que tudo seja analisado. Eu, quantas vezes que eu já não recebi algum processo, alguma coisa, processo não, um contrato com o nome de outra pessoa. Eu falei, peraí, tá com o nome de outra pessoa, por quê? Porque é um padrão, vai lá, aperta e já vem o nome Sim. errado. Então aí a gente tem que realmente ler muito bem o contrato. Existe aí um cuidado que tem que ter com as pessoas que têm essas decisões, né, os juízes, enfim, analisar tudo. Eu não sei se aí é trabalho dobrado, porque aí você tem que ler e corrigir, não é? Não sei, eu fico Exatamente, também pensando, acho. Acho que como é que você tem o controle disso tudo, ou a parte ética, como é que você preserva tudo isso? a questão ética é muito, que é um outro problema que a gente tem analisado, né? Até onde a gente vai nessa ética de você deixar tudo para a inteligência artificial? Até onde que aí a questão dos dados estão sendo colocados? Será que os dados colocados ali, eles são éticos também? Então, a gente, cada dia mais, a gente tem esses desafios que, aparentemente, para o Poder Judiciário ainda estão engatinhando, mas para outras áreas, o desafio ético é muito maior. Por exemplo, no meu livro, eu dei um enfoque muito para a questão dos veículos autônomos. E a gente tem um grande problema na questão dos veículos autônomos, esses veículos que hoje andam aí sem motorista, que só você entrar e falar assim, olha, eu quero ir para o NIP da Avenida Paulista. O carro vai e te leva, sozinho. E aí a gente tem um problema ético. Qual que é o problema ético? Imagina que esse carro, ele está numa determinada velocidade e ao ele ver uma criança que pode ser atropelada. E ele vai desviar dessa criança. Só que na hora que ele vai desviar dessa criança, o próprio carro vê um sensor que tem um motoqueiro do lado. Talvez a gente, motorista, dirigindo, se a gente tiver essa questão no rápido, a gente joga para o motoqueiro que está vendo a criança. E como é que vai ser na questão da inteligência artificial? Porque ela vai ter que ser treinada para ela fazer essa decisão em milésimos de segundos para saber se ela vai preferir proteger a criança ou o motoqueiro. Ou às vezes a criança e não tem um motoqueiro, mas dependendo da freada, da forma que você fazer, o carro pode capotar. Será que vai proteger a criança ou o seu cliente? A Volvo, ela mesma fala que se ela for programar, a programação dela, nos carros dela, é sempre para proteger o cliente dela. Os terceiros é terceiros. Então, para você ver, olha os desafios éticos que a gente vai ter por aí. Nossa, professor, é grave, hein? Eu tô Muito, achando isso, muita eu tô coisa. achando essas informações que eu tô tendo aqui super graves, porque é engraçado quando a gente entra para fazer uma compra, qualquer coisa tá lá assim. Depois que você colocou todas as informações, tem lá um quadradinho falando: eu não sou um robô. Ou então você tem que ver o semáforo, tem que ver, quer dizer, tudo que é escolha, o robô ainda não sabe fazer. O robô, perdão, a inteligência artificial que a gente está falando, né? Ou não. É. Se eu te contar um caso que aconteceu recentemente. Ah, é. O chat GPT virou uma modinha agora, né? Todo mundo já deve ter Ah, eu não brincado, feito alguma experimentei coisa. ainda, eu tô atrasada. Experimente, experimente. Entra no site ChatGPT e você vai ver. É bem interessante. E aí, É. eles pegaram essa base, esse ChatGPT, e deram para essa inteligência artificial para dar uma tarefa para ela. E deu um valor de dinheiro que ela poderia estar disponível para fazer essa tarefa. E beleza. Só que ela chegou nessa fase de ver uma figurinha num CAPTCHA e eu não sou robô, para clicar para ver, por exemplo, onde tem carros, onde tem palmeiras.
E Sim. ela não conseguia identificar. Naquele momento, aquela inteligência, ela não conseguia identificar. Só que nos Estados Unidos, a gente tem tem um site que você paga alguns poucos reais nela, para quê? Para as pessoas fazerem tarefas simples para você. Essa inteligência artificial se cadastrou nesse site, Uau! contratou uma pessoa para poder olhar a foto e dizer para ela o que que era. A pessoa, ser humana, achou tão estranho, falou assim: Você é um robô, você não está lendo, está compreendendo?" E ela respondeu à pessoa: "Não, não, é porque eu tenho problema de visão." Aí a gente brinca que foi a primeira vez que a inteligência artificial mentiu para o ser humano. Então, olha que nível que a gente está E por chegando. aí vai, né? Porque eles vão aprendendo o padrão de comportamento. Exatamente. A Microsoft no Twitter, hoje X, né, o X, ela tinha lançado um robozinho que ela ia aprender a linguagem com os jovens. Ele queria a- trazer a linguagem dos jovens para mais perto da Microsoft. Então, conforme ele ia conversando, interagindo com os jovens, ele ia aprendendo a linguagem, os palavreados, enfim, foi criado para isso. Em 24 horas, a Microsoft teve que tirar o robozinho do ar. Porque em 24 horas ela já tinha aprendido a ser nazista, a falar que não teve o Holocausto, a ser homofóbica e machista. Então, para evitar Aprende. processo, tiver que ser. Porque aprende. É os dados. Você tem que ver a Nossa, qualidade dos dados que estão sendo ingressados. Se você está aí é dando que dados tá. maus, ele vai devolver dados maus. Então, tudo isso. E aí você começa a É. ter a responsabilidade. De quem que é a responsabilidade? Da empresa que fez, de quem contratou. Esse caso que eu E, falei do e, carro. e, e, e tudo isso você discute em sala de aula com os alunos e eles falam o Hum, quê? Eles respondem o quê? Que é ficam. responsabilidade de quem? Como é que você lida aí com a questão de transparência, É, imparcialidade e justiça? Como é que que eles pensam sobre isso? Geralmente a gente hoje tem tratado muito nessa questão, até mesmo diante da regulamentação, tanto está acontecendo na União Europeia, quanto num projeto de lei que está acontecendo aqui no. Nesses pontos, a gente está utilizando o básico, que é o Código de Defesa do Consumidor, em que o fornecedor, a empresa, ela que se responsabilize. Se a empresa colocou essa inteligência artificial no mercado, ela tem que se responsabilizar. Ah, mas o problema foi de programador, o problema foi de banco de dados. Isso aí é problema deles, internos entre eles. Eles vão apurar entre eles. Mas quando tiver um consumidor envolvido, o consumidor está resguardado. Chegou-se até a questionar isso na União Europeia, eles queriam criar como se fosse uma nova personalidade. Nós temos a pessoa física, a pessoa jurídica, e uma nova personalidade seria tipo uma e-person, né, que seria uma inteligência artificial como sendo uma pessoa para responsabilizá-la. Só que aí não colou muito, não. Porque, querendo ou não, você precisaria de ter um fundo, um dinheiro, para poder, se ela for condenada, para fazer frente. Porque senão seria um mecanismo para você blindar as empresas, né? Então, não foi muito bem visto isso. Há outros questionamentos, se essas empresas poderiam, por exemplo, colocar comprar, adquirir, fazer um pool, reunir todas as empresas e fazer um fundo, ou por meio de seguros. Mas, em geral, hoje, o que a gente está colocando sempre, porque é um meio mais seguro, é responsabilidade objetiva e com base no direito do consumidor, porque a nossa legislação é muito boa nisso. Professor, hoje existe aí um consenso, os escritórios de advocacia estão se atualizando no sentido tecnológico, ou aquele que mantém ainda o tradicional, coloca lá os estagiários para fazerem tudo que tem que fazer, enfim, eles vão ficar para trás, correm o risco de ficar para trás no mercado? Eu acredito que sim. Eu acho que sim, nós estamos numa crescente. As mudanças estão sendo muito rápidas. Antigamente, era impensável a gente fazer uma entrevista como essa. Antigamente, em um ano, Verdade. a gente nem se falava, por exemplo, do ChatGPT. A gente estava na modinha É. do metaverso, como que seria esse metaverso, aqueles óculos. Então, assim, nós estamos numa crescente. Hoje nós temos escritórios que estão bem à frente com isso, mas eu acho que tudo depende também do mercado e do tipo de advocacia que você faz. Um advogado que, por exemplo, atua muito, por exemplo, no júri. Então, ele que atua no júri, então ele precisa muito dessa questão da expressão corporal dele, de como da oratória dele.
Talvez um advogado que atue, por exemplo, com causas massivas, bancárias, aí é importante você ter isso. Uma advogada de cobrança, uma inteligência artificial até mesmo para facilitar o atendimento. Hoje eu vejo, por exemplo, eu conheço escritórios que o atendimento basicamente com chatbots, aqueles robozinhos Tá. que recebem e já filtra tudo. Você entra no escritório pelo site, o robozinho conversa com a pessoa, já tem a programação até de negociar o valor, já está tudo ali, a pessoa já vai inserindo os dados e já recebe o advogado só para fazer. E às vezes nem vai fazer, né? A própria inteligência artificial já vai dar uma minuta daquela peça e o advogado só vai validar se é isso ou não. Se validando, o protocolo já é feito. Então, eu acho que depende muito do estilo de advocacia que você está fazendo. Porque às vezes pode ser um investimento muito alto para um trabalho aquém. Como se diz, como se diz, é matar uma formiga com uma bomba atômica. Então, acho que a gente vai numa gradativa, subindo, evoluindo, mas eu entendo que a evolução está cada vez mais rápida. Onde você acha na área da advocacia que a inteligência artificial é mais necessária? Então, já que você falou de tipos de Uhum. causas e de modalidades. Eu acho que na questão contratual, porque a questão contratual, quando você vai fazer um É, contrato, foi falado, imobiliário, análise de documentos, análise contratual, porque tem muito fator humano, o cansaço humano. A gente sabe, numa segunda-feira, se você tiver um fim de semana ruim, pode ser que você deixe passar alguma questão. Uma sexta-feira, no finalzinho do expediente, pode ser que você deixe passar algo. O que talvez, se você tiver num dia bem disposto e tal, você não vai deixar passar. O erro humano é um verdade. fator que vale muito. Então, você ter essa duplo check, né? Essa questão pode fazer a diferença. Então, eu vejo que isso. E principalmente contratos administrativos, administração Sim. pública em si, de você analisar a documentação, principalmente licitações. Então, eu acho que é o ponto principal, se eu fosse apostar hoje, seria principalmente na parte de licitações, porque você consegue manusear, e eu vejo isso na análise que é feita pelos próprios tribunais, Tribunal de Contas, geralmente eles já estão fazendo isso. Eles criam um sistema que você tem que mandar esses dados, os órgãos públicos, eu falo isso porque eu também eu trabalho na controladoria do município de Goiânia, aqui a gente não tem nenhuma inteligência artificial, nós estávamos tentando fazer uma parceria com a inteligência artificial que tem na CGU, da GU, que ela vai linkar tudo isso. Eu recebi até uma mensagem esses dias, eu estou vendo, que o jornal Metrópolis estava falando que essa inteligência artificial que a GU faz, que o CGU utiliza, analisou e verificou que eventuais falhas e problemas em contratos administrativos de licitação pública e que conseguiu, sanando esses vícios, poupado para os cofres públicos cerca de 4 bilhões de reais nos últimos 4 anos. Então, Olha assim, só, é um valor astronômico, que é quando é um verdade. fator humano, passa. Não adianta, você passa. É muita documentação, o cansaço É, mental é um é. fator relevante. E sem contar a questão de atualização legislativa, né? E você falou então dos tribunais, essa tendência já foi aprovada por eles? Sim, sim. Se você for pegar, por exemplo, no próprio Tribunal de Justiça, no próprio Tribunal de Justiça que a gente tem, os tribunais de justiça em si, eles têm já várias inteligências artificiais trabalhando em vários pontos, e o próprio CNJ, ele já expediu até uma resolução para orientar como que seriam essas inteligências artificiais, porque é uma preocupação também com a questão dos dados, né? Lei Geral de Proteção de Dados, os dados estão sendo certos, de que empresas que estão atuando, se é um trabalho feito interno pelas equipes de tecnologia ou se são fora. Então, há muitas preocupações com isso e por isso que o CNJ ele tende a regulamentar alguns pontos para que, quando for utilizado, os tribunais tenham isso. Mas eu posso dizer que todos os tribunais devem ter hoje pelo menos umas 2, 3 inteligências artificiais que trabalham em alguma atividade, seja de classificação, seja de facilitar redação de textos ou minutas de decisões. É aquilo que você falou, né? Só para a gente fazer uma conclusão. Tudo que é automatizado e que pode ser feito ajuda, mas no Sim. sentido de decisão, de escolha, de análise, ainda não dá para substituir o ser humano, Não, né? não, En- não. Então, só falando assim, então, nesse futuro desse mercado de inteligência artificial, para a gente concluir.
O futuro do mercado da inteligência artificial que a gente visualiza aqui agora, hoje, vai ser da seguinte forma: a gente vai ver cada vez mais uma aplicação disso, e se as empresas não, as empresas, escritórios de advocacia, os órgãos não se adequarem, vão estar para trás, né? E quem tiver à frente vai poder captar os seus clientes, porque hoje a facilidade, porque tende com isso reduzir custos, porque se você coloca um escritório que coloca uma inteligência artificial para fazer alguns trabalhos que antes eram passados para alguns outros advogados, vai reduzir custos, e essa redução dos custos pode ser que seja refletida também nos custos das pessoas, dos consumidores. Então, o consumidor possivelmente vai buscar esse escritório que está cobrando menos. Professor, então, para o aluno, aquele aluno que quer cursar direito, ou aquele que já está, né? O importante também é ele ficar ligado não só no curso, que já Sim. exige muito do aluno, como também as plataformas, ele sempre estar se atualizando, né? Sim, sim, tem que estar se atualizando. Hoje a gente já tem um ramo do direito, que é o direito digital, que trata sobre isso, Ah, é e a gente já, maravilhoso. já atua com isso. Eu tenho uma base minha no direito do consumidor, mas o consumidor está estritamente ligado, porque hoje a gente tem esse comércio eletrônico que envolve inúmeras situações que caem nessa situação, na violação dos direitos. Então, hoje, É. a gente já estuda a aplicação da defesa do consumidor, não é mais só na compra ali do carro, na compra de um alimento, não, nas compras feitas no ambiente online. E quais as suas repercussões, São o muitas. uso, É. exatamente, o uso, a exposição dos dados, seja dos consumidores, sejam os dados de uma criança numa rede social, seja uma dancinha de TikTok e por aí vai. Então, tudo isso gera efeitos. Há uma necessidade muito grande de se ter cuidado, e esse é um novo foco que a gente está estudando. Quando você estuda direito civil, você vai estudar, você tem que ter essa ligação com a questão dessa tecnologia. Quando você vai estudar direito constitucional, aliás, a proteção de dados hoje é um direito fundamental na nossa Constituição, já foi alterada a Constituição para declarar isso, essa proteção. E para quem é da área, pode até ser clichê, mas para quem não sabe, hoje a gente diz que os dados é o novo petróleo. Quem tiver esses dados tem tudo, tem o dinheiro e tem o poder. Tá certo. Tá bom. Olha, muito obrigada pela aula, viu? Que isso, estão à disposição. Faltou acrescentar alguma coisa ou tá tudo bem? É isso mesmo, eu só Ah, convido os alunos para cada vez mais estar estudando. E quem tiver alguma curiosidade, tem o meu livro para poder tomar algumas. Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. deixa eu Até ver, aqui tá, meu dá para livro, mostrar a né? capa? Ah, muito Dá bem. para mostrar a capa aqui, ó. Meu livro. Maravilha. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Siga aí nas Tá redes ótimo. sociais, tá bom? A gente troca ideias com os alunos, é um prazer conhecer os alunos de outras unidades, estamos trocando ideia para isso. Tá certo. Professor, muito obrigada, viu? Por nada, um forte abraço. E você que ficou aqui até agora, acompanhando esse nosso bate-papo, essa conversa fica disponível nas redes sociais e na plataforma, tá? Até a próxima.